27 do 10, perdão, ele começou a sentir que não estava bem. Então no dia 27 do 10, Certo. ele procurou um atendimento médico no UPA de Japuíba. E esse atendimento médico ele foi ali medicado pela doutora Marcela, onde, né, constatou-se no exame que ele fez no dia 27 de outubro que a sua plaqueta estava baixa. Qual doutora? Doutora Marcela. Lá no UPA. Lá na no UPA. UPA. Unidade de Ponto Atendimento no Japuíba. Tá. Com a doutora Marcela. Aí fizeram exame de sangue, constatou? Fizeram exame de sangue Lá mesmo? dele, lá mesmo, constatou que a plaqueta dele estava baixa, não era normal. Não era normal. E diante disso, a médica recomendou a ele, o meu irmão, Sei. Marcos Alves de Oliveira Ramos, Sei. a ficar no soro, a fazer um soro. Lá mesmo? Lá mesmo ele tomou o soro, naquele Sei. mesmo dia ele tomou, tirou o sangue, fez o exame, ficou no soro e a médica recomendou ele tomar bastante líquido, mas ele não ficou internado. Ele voltou para casa, comprou bastante líquido, inclusive, né, a médica recomendou ele comprar Gatorade, ele tomou bastante Gatorade. Então, do dia 27 do 10 até o dia 1º de novembro, ele foi sendo tratado dessa maneira, conforme a médica o orientou. Então, nesse dia 2, quando ele voltou, ele foi atendido pela doutora Ana Carolina. Já era outra doutora? Já era outra doutora. E a doutora Ana Carolina, né, percebeu que ele estava com muitas dores, e realmente estava com muitas dores nas costas, tinha fortes dores nas costas, dores lombares, né, e dores abdominais. Sei. E estava incomodando muito ele. Então ele foi atendido pela doutora Ana Carolina. A doutora Ana Carolina o atendeu Sei. e passou um remédio para a dor, o Voltaren. Fez algum exame, não? Nenhum outro exame foi feito. E você sabe se ele falou que tinha problema de plaqueta, chegou a comentar isso lá? Ele mostrou o exame para a doutora Ana Carolina, mas diante desse exame, em papel, que foi feito na própria UPA pela doutora Marcela, ela apenas recomendou ele a tomar o remédio Voltaren. Somente isso. E mandou ele voltar para casa. Pois bem, no dia 3, né, por volta das 8 horas da noite, às 20 horas, né, do dia 3, ele deu entrada no pronto-socorro de Angra dos Reis, né, no SPA. Lá em Angra. Lá em Angra. Chegando lá, quem o atendeu foi o Dr. Tiago. O Dr. Tiago, quando ele chegou lá, a esposa do meu irmão, a esposa dele se chama Adriele, pediu para o Dr. Tiago fazer um exame, tirar uma chapa, um raio-x das costas dele, porque ele se queixava muito de dores nas costas. Falou da tal plaqueta? Falou, sempre com o exame que ele tinha tirado previamente lá no UPA, em mãos. Eles simplesmente olharam o papel e não dava comunicar de nada a respeito daquilo ali. Diante disso, a esposa dele, a Adriele, pediu para que ele tirasse chapa, né, das costas dele, porque não era normal a pessoa sentir tantas dores nas costas. Tirar a chapa? Ele negou tirar essa chapa. O que o médico falou? O médico falou que não precisava, porque ainda que ele tirasse uma chapa, não ia mostrar nada. Com a dor... Não ia mostrar nada. Não ia mostrar nada, ainda que ele tirasse um raio-x das costas. Ele está com dor nas costas? Dores abdominais. Dor nas costas pode ser do pulmão. Tá, supõe, eu sou médico. Supõe-se, né? E o médico falou que não ia fazer nada. Não ia tirar porque não ia ser em vão aquele trabalho ali. Então, ele viu o exame. Aí qual foi o tratamento que o Dr. Tiago passou para ele ali no dia 3 do 11, por volta das 20 horas da noite? Já quinta-feira, tá? Isso, justamente, na quinta-feira. O Dr. Tiago voltou a medicar ele, sem saber o que ele tinha, né? E sem ver previamente o exame que ele tinha tirado lá no UPA. Não chegou nem a ver se a plaqueta estava baixa ou não, antes que ele já tinha, né? O que aconteceu? Ele passou vários outros medicamentos, ou seja, como dipirona, meu irmão tomou dipirona, meu irmão tomou até diazepam, doutor Tiago, viral, deram pro meu irmão, tramol, né? Tudo remédio para dor, para tirar a dor das costas do meu irmão, e mandou ele voltar para casa. Isso na quinta-feira do dia 3, por volta das 8 horas. Ele chegou em casa por volta de meia-noite. Isso do dia 3 para o dia 4 já. Isso. Então, ou seja, ele ficou lá durante 4 horas, né? Só chegou a tomar soro? Tomou soro também lá no... Isso lá na cidade? Na cidade, no dia 3. E voltou para casa, ele chegou em casa por volta da meia-noite, no dia 3. Sei. No dia 3 do 11, né, na madrugada do dia 3 para o dia 4, já na sexta-feira, né,
já no dia 4, toda madrugada ele não conseguia mais urinar. Parou Ele se queixava que não estava conseguindo urinar. Quando foi 5 horas da manhã, segundo a esposa dele, a Adriane, ele entrou no banheiro para urinar, ele não conseguiu urinar, foi onde ele chegou até cair. Tomou um tombo, mas ele conseguiu se levantar. Falou assim, olha, chama a ambulância, porque eu não tô sentindo dormência nas minhas pernas, e as minhas pernas estão muito geladas. E a esposa do meu irmão percebeu-se que a boca dele já estava toda esbranquiçada já. A esposa dele ligou para a ambulância foi buscar o meu irmão em casa e levou direto para o UPA. E quando ele chegou no UPA lá já era por volta mais ou menos quase 7 horas da manhã. E aí, no dia 4. Chegou lá, ele já chegou num estado bem debilitado. Não conseguia andar? Não conseguia andar. Foi necessário levar até ele uma cadeira de roda. Colocaram ele na cadeira de roda. Onde foi atendido pelo doutor Leonardo Duarte. Era o médico, né? Motorista. Que é até o coordenador, é um dos coordenadores do UPA, o doutor Leonardo Duarte. Foi atendido por ele e pela cardiologista Elisângela. Isso no dia 4. Já na manhã? Já na manhã de sexta-feira do dia 4. Certo. E aí? Percebendo a doutora, né, a doutora Elisângela, cardiologista, percebendo a fragilidade de sua saúde, ela tentou automaticamente procurar colocar ele no soro. Só que quando ela foi colocar ele no soro, ele começou a entrar em parada cardiorrespiratória. Foi onde a doutora já começou todo ali o atendimento, já levaram ele para a sala de emergência para fazer a massagem. Não chegou nem a levar soro. Não chegou nem a levar soro, já entrou em parada. Já entrou em parada cardiorrespiratória. Isso consta no documento? Consta no documento lá, no prontuário. Que ele teve uma parada. Parada cardiorrespiratória. E aí o que eles fizeram com ele? Botaram ele na sala de... ressuscitação? Na sala vermelha, que eles chamam lá. É, a ressuscitação. Ressuscitação. Isso. E fizeram massagem cardíaca nele. Quando fizeram a massagem cardíaca, de todo o tempo que levaram ele tentando ressuscitá-lo, não conseguiu, onde ele veio a óbito. Eu fui atendido primeiramente pelo doutor Leonardo Duarte. Que é o que atendeu ele, né? Que atendeu ele, né? Me levaram até ele. Eu queria saber o motivo da causa da morte do meu irmão. Porque os médicos ali que eu atendi deveriam saber, porque são médicos, são formados, são graduados na área e deve uma explicação para os entes queridos, para os familiares, coisas que eles não souberam me responder. O doutor Leonardo Duarte falou assim, Márcio, você está coberto de razão, você tem toda a razão de cobrar isso de nós. Só que nos primeiros atendimentos que o seu irmão teve, não foi feito isso da boca do doutor Leonardo, um dos coordenadores do UPA. Os primeiros médicos que foi atendido tanto no UPA como no SPA, no pronto-socorro lá de Angra, da Santa Casa, ele não foi atendido conforme deveria ser atendido, devidamente atendido. Ou seja, não prestaram, não colocaram ele em observação, não colocaram ele em hipótese alguma para tirar um exame, né? Antes, o exame que ele fez lá no UPA, né? Os médicos nem sequer olharam, né? Que foi tirado pela doutora Marcela. Que é o que acusou a Paquita Baixo. Que acusou a Paquita Baixo. Nem isso eles olharam o exame, né? Não sei, foi um descaso total. Então, ele só chegou com esse uma vez só? Uma vez só. Eu procurei, falei com o doutor Leonardo, ele não soube me responder absolutamente nada. Ele reconheceu que uma falha. Ele reconheceu a falha do hospital, né? Ele falou isso para você? Ele falou isso para mim. Ele reconheceu a falha do hospital. A falha de atendimento, a falta de serviço prestado ao paciente. Por quê? Por que mascarar? Por que esconder? Por que não colocar realmente a doença do paciente? O que implica isso? Ou seja, é para abafar alguma coisa? É para abafar que Angra não tem causa de dengue? Sendo que isso é uma realidade de Angra dos Reis? Tem problema. É uma realidade de todo o município do sul fluminense, ou seja, de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, enfim. Ou seja, qual é o sistema que está funcionando, está operando no meio das autoridades que se cercam, que detêm, que são detentoras do poder público, da saúde pública? O que está impedindo, gente?
de tomar providência e de organizar isso, de prestar um serviço de atendimento básico para a nossa comunidade? Será que vamos sempre conviver com isso? Será que vai ser necessário morrer mais gente para que outras providências devam ser tomadas? O que precisa morrer? Será que o nosso prefeito precisa morrer? Será que o nosso prefeito precisa morrer? Será que o nosso prefeito precisa morrer para outras, para que tome providência? Quem que precisa morrer para que alguém tome uma providência? Quanta mais gente precisa morrer? Será que é o nosso prefeito, Tuca Jordão, precisa morrer? Por favor, senhor prefeito, olhe com mais carinho a saúde, né, do cidadão angrense. Não deixe com que isso... É um apelo que eu faço aqui para o senhor, que é uma autoridade, que tem condições de reverter esse quadro aí. Ou seja, o doutor Leonardo Duarte, ele afirmou para mim que muita coisa está errada lá. Muita coisa está errada lá. Muita coisa está sendo abafada para não ocasionar aí uma demanda de dengue em Angra dos Reis. Então, gente, vamos prestar atenção. Um médico que é um dos coordenadores falar isso é muito grave. É muito grave. Então, está aqui a minha reclamação, está aqui o meu desabafo. Eu sei que isso não vai trazer, mas eu procuro providência das autoridades envolvidas neste assunto. Ou seja, isso não vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas vai ajudar com que vocês, autoridades, abram o olho, despertem o interesse, que isso venha despertar o interesse no coração de vocês.